Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Professor Matheus Feitosa, Coube Vestibulares está na área. Hoje nós trabalharemos aí com uma questão de equação da circunferência. Mais uma vez trabalhando aí com questão de geometria analítica. Geometria analítica é o conteúdo mais recorrente nas provas dos vestibulares aí da nossa Universidade de Brasília. Então, nós precisamos aí focar e entender como é que ela aborda esses conceitos em suas provas, né? Então, separei uma questão aí bem legal para a gente fazer e entender como que são trabalhados esses conceitos. Vamos lá para a nossa questão? A questão, ela traz o mapa do Brasil em um plano cartesiano com algumas coordenadas. Então, nós temos aí, por exemplo, o Acre com a coordenada -6,1. Nós temos o Amazonas com a coordenada -5,4 e assim por diante. E a questão ela está afirmando o seguinte: as estações Pará e Mato Grosso estão no interior da circunferência dada pela equação x² mais y² menos 6y menos 7 igual a zero. Então, nós precisamos saber se os pontos do Pará e do Mato Grosso estão dentro dessa circunferência que é dada pela nossa equação. O ponto do Pará ele está na coordenada 0 e 3. Então, x igual a 0, y igual a 3. Então, o ponto do Pará estará exatamente em cima do eixo y no ponto 3. E o Mato Grosso estará em x igual a -2 e y igual a 0. X igual a -2 e y igual a 0 estará exatamente em cima do eixo x. Então, estará em cima aqui do eixo x em -2. Então, se a equação estiver... Se esses dois pontos estiverem dentro de uma circunferência, mais ou menos assim, então essa sentença, essa questão está certa. Caso contrário, não estará certa, né? A gente vai pintar aí errado no nosso gabarito. Então, nós precisamos verificar. E para a gente verificar se esses pontos estão dentro da circunferência, uma das maneiras é a gente encontrar aí o nosso x do centro, nossos y do centro, né? Para a gente encontrar o centro da circunferência e saber qual o raio dessa circunferência. Então, nós precisamos aí fazer o seguinte: o que a gente pode fazer é encontrar a forma reduzida dessa nossa equação. Então, a equação foi dada da seguinte maneira: x² mais y² menos 6y menos 7 igual a zero. Nós sabemos que o formato da equação reduzida de uma circunferência é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, tudo isso igual ao raio ao quadrado. Nós vamos pegar essa nossa equação e transformar em uma equação reduzida. Isso aqui é a equação geral da reta e nós vamos encontrar a equação reduzida dessa reta. Como que nós vamos fazer para encontrar a equação reduzida? Nós vamos reescrever então a nossa equação aqui embaixo para facilitar nossos cálculos. Então, nós temos x² mais y² menos 6y. E aí eu já vou fazer o seguinte: vou pegar esse 7 e colocar para o outro lado da equação. Então, vai ficar igual a mais 7. Nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos lembrar de como que a gente trabalha com produto notável. Produto notável, por exemplo, de a menos b ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o meu primeiro termo vezes o segundo termo mais quadrado do segundo termo. E aí nós vamos trazer essa equação geral para esse formato que nós temos aqui em cima, que é a nossa equação reduzida, e aí nós vamos conseguir encontrar o x do centro e o y do centro. Aí nós já vamos encontrar a coordenada do centro da nossa circunferência. Então, olha só como é bem tranquilo da gente encontrar. O xc, o x do centro, já está muito fácil. A gente já sabe que como o x² está sozinho, ele não tem o termo que não está ao quadrado do x. Então, o xc, nesse caso,
ele é igual a zero. Aqui já está feita a questão. Poderia ficar dessa forma aqui então, ó. X menos zero, que é o nosso xc, ao quadrado. Aí falta essa partezinha aqui, ó, que é o y menos yc ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou repetir aqui por enquanto. Vai ficar y ao quadrado menos 6y mais. Aí, vou colocar um espacinho aqui, igual a 7. Olhando para o nosso produto notável, a gente tem o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui nós já temos um termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, e está faltando o segundo termo para a gente elevar ao quadrado. Então, qual número que quando a gente multiplica por 2, ele vai dar 3? Esse número que a gente multiplica por 2 e dá 6, aliás, já dei a resposta para vocês. Esse número que a gente multiplica por 2 e dá 6 é o segundo termo. Então, o 3, né, quando a gente multiplica 2 vezes 3, então 2 vezes 3, que é o segundo termo, vezes o primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, se o meu segundo termo é 3, o quadrado dele vai ser igual a 9. Então, aqui é igual a 9. E aí, olha só, nós temos aqui o nosso produto notável completinho, né? Só que falta um detalhe. Tem um detalhe aí para a gente terminar. Se eu somei 9 desse lado de cá da minha equação, eu tenho que somar 9 desse outro lado da minha equação também. Então, ó, ficou o seguinte. Nós temos x menos zero. Todo mundo sabe que isso aqui é x ao quadrado já, né? Mas só para a gente ter a noção do que eu estou fazendo aqui. Então, agora nós temos aqui que o segundo termo, a gente descobriu que o segundo termo é 3. Então, aqui é y menos 3. Tudo isso ao quadrado. E aqui, 7 mais 9, isso é igual a 16. Então, olha só, nós conseguimos aí encontrar o x centro, o y centro, e nós conseguimos encontrar o raio da nossa circunferência. Agora, é só correr para o abraço. Então, ó, nós já sabemos que o y centro, então, é igual a 3. O x do centro vai ser igual a zero. E o raio da nossa circunferência, como isso aqui, essa parte é raio ao quadrado, né? Como aqui é raio ao quadrado, então o nosso raio, nesse caso, é igual a 4. O raio da nossa circunferência é igual a 4. Beleza, então agora nós vamos analisar a nossa circunferência. Nós já sabemos que o centro da circunferência possui as nossas coordenadas x igual a 0 e y igual a 3. E aí a gente já mata uma parte da questão. Por quê? A coordenada do Pará é justamente a coordenada do centro da circunferência, que é 0 e 3. X igual a 0 e y igual a 3. Portanto, o Pará está dentro da circunferência. Se é o centro da circunferência, ele já está dentro. Falta a gente verificar se o Mato Grosso, que é esse pontinho aqui que está em menos 2 e 0, falta a gente verificar se ele também está dentro dessa circunferência. Como o centro está aqui em 3, no eixo Y, e nós sabemos que o raio é 4, se o centro está aqui, nós temos que o raio vai até o menos 1, né? Que vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, esse daqui é o nosso raio da nossa circunferência. E aí nós teremos aí uma circunferência mais ou menos... Não vai ser essa circunferência, tá, galera? Mas mais ou menos isso aqui. E aí nós, às vezes, chega lá na hora da prova e a gente não desenhou muito bem, não ficou legal a nossa circunferência. Tirem aí de exemplo a minha, eu sei que vocês fazem muito melhor do que eu. Então, não sei se esse ponto menos 2, não sei se esse ponto menos 2 está dentro ou fora da circunferência. O que eu posso fazer? Nós podemos fazer o seguinte, para verificar se esse ponto menos 2 e 0 está dentro da circunferência, se o Mato Grosso está dentro da circunferência, nós podemos verificar se essa distância é igual a 4, se ela é menor ou igual a 4, porque se ela for maior do que 4, ela vai estar fora da circunferência, já que o raio é 4, né? Então ela tem que ser
ela tem que ser menor do que 4 aí para que ela esteja dentro da circunferência. Se ela for maior, ela vai estar fora. Mas como que a gente vai verificar se isso aqui é igual a 4? Se isso aqui é pelo menos 4? Simples. Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Nós temos as duas coordenadas, né? Nós temos os dois catetos. Nós temos que esse cateto aqui é igual a 3 e temos que esse outro cateto é igual a 2. E aí nós conseguimos aplicar o teorema de Pitágoras tranquilamente. Então, sabendo que o x é a hipotenusa, nós temos x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é igual a 9, mais 2 ao quadrado, 4. Então, nós temos aí que x ao quadrado será igual a 13. E aí, x é igual a raiz de 13. Então, ó, aqui a gente já sabe, a gente já consegue matar que x ele vai ser menor do que 4. Por que x é menor do que 4? Porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, com certeza a raiz de 13 vai ser menor do que 4. Isso aqui é menor, esse x é menor do que 4. Então, essa distância aqui, ela não é raio, ela é menor que o raio. Então, com certeza está dentro da circunferência. Logo, o Pará e o Mato Grosso estarão dentro da circunferência, analisando a equação que a questão deu. Portanto, essa questão está certa. Gostaram, galera, dessa questão? Bem tranquila, não é? Se vocês gostaram, não deixem de seguir a gente, de compartilhar. É uma questão bem tranquila que eu trouxe para vocês, mais uma questão de geometria analítica. Geometria analítica é o conteúdo mais recorrente aí nos vestibulares da UNB. Então, não posso deixar de abordar esse conteúdo e trazer aqui para vocês, para a gente poder trabalhar, para a gente poder treinar e fazer uma ótima prova. Valeu, galera! Não deixe de seguir a gente aí, Prof. Matheus Feitosa e Kobe Vestibulares, tá bom? Até a próxima, um abraço!